Olá, meus irmãos, saudações de paz. Desejo um bom começo de semana para todos vocês, todos meus irmãos, todos os vossos familiares e agradeço aos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema Nicodemos e o espírito religioso. Nicodemos e o espírito religioso. O espírito de Nicodemos é o retrato da religiosidade, é o retrato da religião, do sistema religioso evangélico. Quando eu falo Nicodemos e o espírito religioso, eu estou me referindo no que tange ao entendimento. E quando, infelizmente, ou seja, significa, né, o espírito de Nicodemos significa o entendimento carnal, o entendimento que só entende para o lado literal, entendeu? Não entende, ou seja, não entende no que tange o espiritual. Assim aconteceu com Nicodemos. Nicodemos era um membro do Sinédrio, né? A gente sabe, a história fala, um fariseu, um mestre da lei, um mestre em todo Israel. E o próprio Cristo da carne, ele fala, sendo tu mestre em Israel, Nicodemos, não entendesse, né, o que o Cristo estava falando. Então, observe que, embora Nicodemos fosse um mestre em todo Israel, conhecedor das escrituras, ou seja, quando eu falo escritura, é os pergaminhos, os rolos, os estatutos, mesmo tendo todo esse entendimento, Nicodemos não compreendeu as coisas espirituais, ou seja, Yeshua, ou Yahusha, o Cristo da carne, ou Messias, como vocês quiserem falar, quando ele estava falando com Nicodemos das coisas espirituais, Nicodemos, no seu entendimento, não compreendeu, não discerniu, não entendeu as coisas celestiais, as coisas espirituais, e entendeu as coisas no literal. Assim é o sistema religioso. Então veja, nossos irmãos, nada contra, mais uma vez eu quero dizer, nada contra nossos irmãos, mas o espírito de Nicodemos, entendeu? Prevalece nesses lugares. Muitos conhecem, são conhecedores, muitos da letra, entendeu? Fazem cursos de teologia, mas da graça eles não entendem nada e levam tudo para o literal. Jesus vem sobre as nuvens, literal. Nunca foi falado isso. A vinda do Filho do Homem que aconteceu há 2000 anos atrás foi num corpo glorificado, em juízo contra aquela geração naquele contexto. Eles dizem que vai ter um reino, né? Um reino aqui literal, onde o leão vai comer capim. Então veja que tudo ele leva para o literal. A igreja vai subir, tudo leva para o literal. Isso é literal. Entendeu? Então eles não entenderam nada disso. Veja, Nicodemos vai à noite procurar Jesus, nós sabemos, procurar o Cristo da carne. E Nicodemos, ele reconhece que aquilo que o Filho do Homem fazia, né, aqueles sinais, né, ali vinha da parte de Deus. E ele chama o próprio Cristo de Rabi. Então veja o que acontece. No versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade vos digo, em verdade vos digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja, meus irmãos, o que ele responde para Jesus, para o Cristo da carne. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja o versículo 9 também. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não compreende estas coisas? Então observe que Nicodemos, ele não entendeu a fala do Cristo da carne. O verbo estava ali diante dele. O verbo, a palavra estava diante dele. A verdade, a graça estava diante dele. E ele não entendeu. Então, o Cristo da carne ensinou a Nicodemos a necessidade de nascer de novo. Porém, ele não entendeu. Então, o nascer de novo era espiritualmente, metanoia, entendimento. Era no entendimento e Nicodemos não entendeu. Mesmo tendo ido a falar com o mestre, mesmo sendo mestre em todo Israel, entendeu? Apesar de fazer parte da elite judaica, ele fazia parte da elite judaica. Os fariseus, ele reconheceu a autoridade, sim, ele reconheceu a autoridade do Messias e seus milagres, os milagres que o Cristo realizava. Isso está no versículo 2. Veja o versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconhece a autoridade do Cristo da carne, porém ele não entendeu a fala, o ensinamento, a expressão falada por Cristo. Assim está o sistema religioso. Então, meus irmãos, observe que era necessário o novo nascimento. O Cristo da carne ensinou sobre a necessidade de nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, entendimento, palavra, espiritualmente falando. Nicodemos tinha muita letra, ou seja, ele conhecia de cor as escrituras, mas a letra, como Paulo falou, a letra mata. Ele conhecia da lei, da Torá, das escrituras, mas ele não conheceu nada da graça. Ele não entendeu as coisas celestiais. Ou seja, ele sabia muito da letra, Moisés. Entendeu? Então observe, meu irmão, isto ou seja, porém as coisas celestiais, Nicodemos, ele não entendeu. Ele não entendia. Assim está o espírito de Nicodemos em nossos dias. A gente tem visto isso e isso vem discorrendo há muito tempo. Esse espírito, esse entendimento de Nicodemos, que significa, volto a falar mais uma vez, significa o espírito da religião, o espírito religioso, o espírito da religiosidade em nossos dias, o entendimento carnal, o entendimento literal. Eles só levam para o literal. Eles não entendem nada da graça, do evangelho da graça, do que foi revelado a Paulo e que chegou até nós hoje em outro contexto. Então muitos têm cursos de teologia, volto a falar, etc, etc. Entendeu? Conhecem, são conhecedores da letra, entendem a letra, vivem pela letra da lei de Moisés. Os líderes religiosos, muitos vivem aí fazendo cursos, mas não entendem a graça. E sim, muitos entendem a graça hoje, o evangelho da graça. Eles não querem abrir mão por conta do dinheiro, do poder, do salário, da fama. Então é isso. E os nossos irmãos do sistema religioso são prejudicados. Vivem debaixo de condenação. Vivem debaixo, se condenando e condenando os seus irmãos. Entendeu? Então é isso. Eles não vivem o reino. Eles não vivem a liberdade por Cristo.
pela graça, de graça por graça. Não consegue entender, compreender as coisas do Espírito. Entendeu? Então, observe, nada contra nossos irmãos, falo novamente, nada contra, mas é a realidade. O espírito de Nicodemos está dentro desses lugares, na vida dessas pessoas, porque eles não entendem, eles não compreendem o homem, eles não compreendem as coisas celestiais, as coisas do Espírito. São homens naturais. E o homem natural, Paulo falou, eles não compreendem as coisas do Espírito. Eles não compreendem. Eles levam tudo para o literal. Infelizmente, nós temos visto isso. Nós vemos no nossos dia a dia aí o que acontece. Eles de forma alguma conseguem enxergar a verdadeira palavra, à luz do Evangelho. Eles não conseguem. Por quê? Porque a mente deles ainda está em Moisés. Veja, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quando, porém, alguns deles se converter ao Senhor, o véu lhes será retirado. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Por quê? Porque eles não conseguem entender as coisas celestiais. De maneira nenhuma. Então, o espírito de Nicodemos ainda está prevalecendo nesses lugares. Infelizmente, é a realidade. A mente deles não passaram por uma metanoia como nós passamos. São naturais e não compreendem as coisas do Espírito. Olha, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado, né, por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo ensinando ali para aqueles irmãos de Coríntios. Entendeu? Então, hoje, nós temos a mente de Cristo ativada em nós. O nosso entendimento foi aberto. Graças ao Evangelho que produz liberdade, que produz repouso, nós estamos hoje vivendo o reino de Deus em perfeita vitória, reinando em vida ainda aqui, nessa dimensão terrestre, física, vivendo o reino de Deus. Por quê? Porque nós compreendemos com a mente de Cristo ativada as coisas celestiais, as coisas espirituais. Essa é a palavra que eu quero deixar. Saudações de paz.